vozes da Escritura. Mistérios bíblicos. Antes que os impérios levantassem seus muros, antes que as primeiras cidades riscassem o horizonte da humanidade, antes mesmo que o mundo entendesse o peso da palavra história, havia vozes que não pertenciam aos tronos nem às coroas, mas a homens comuns, arrancados de suas rotinas para carregar mensagens que pareciam grandes demais para seus ombros. Ainda assim, eles falaram, e essas vozes atravessaram milênios. Quando a civilização florescia entre os rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, um homem ouviu um chamado. Seu nome era Abraão. Ele vivia em Ur, uma cidade influente, movimentada e profundamente religiosa, onde dezenas de deuses eram adorados em templos monumentais. Mas Abraão ouviu algo que contrastava com tudo aquilo: a voz de um Deus único. Esse chamado, aparentemente improvável, deu início a uma jornada que mudaria a história de incontáveis povos. Abraão atravessou desertos, enfrentou incertezas e se tornou o pai de uma promessa que ecoaria em gerações futuras. O tempo passou. Desertos testemunharam a ascensão e queda de reinos. E então surgiu Moisés. Enquanto o Egito já impressionava o mundo com sua força militar e sua arquitetura colossais, um bebê nascido em um tempo de opressão foi ocultado nas águas do rio Nilo. Cresceu nos corredores do palácio, conhecendo o luxo e o poder. Mas seu destino não estava em nenhum trono egípcio. Sua vida mudou completamente quando Deus se revelou a ele em uma chama que queimava, sem consumir a sarça. Moisés se tornou o libertador de um povo escravizado e enfrentou o faraó com uma coragem inexplicável. Sua voz ecoou por vales e montanhas, trazendo laz, direção e esperança. Seu legado seria lembrado para sempre. Com o estabelecimento dos reinos de Israel e Judá, a necessidade de vozes que trouxessem direção se tornou ainda maior. Surgiu Samuel, um juiz, profeta e líder, que guiou a transição de uma confederação tribal para uma monarquia. Foi Samuel quem ungiu Saul como o primeiro rei e depois Davi, um jovem pastor que se tornaria o maior ícone da história de Israel. Natã, por sua vez, não teve medo de confrontar esse grande rei quando ele se desviou. Sua coragem demonstrou que os profetas não serviam aos reis, mas ao próprio Deus. O cenário geopolítico do mundo antigo, porém, começava a tremer. A Assíria emergia como a maior potência militar da região. Seus exércitos eram temidos, seus métodos de guerra brutais, suas conquistas rápidas e implacáveis. Nesse período desafiador, Deus levantou profetas que denunciavam não apenas a idolatria, mas também a injustiça social, a exploração do pobre e a corrupção das lideranças. Amós, um homem simples, trabalhador do campo, se viu convocado para denunciar o luxo de uma elite que cegava os olhos para a miséria ao seu redor. Suas palavras confrontavam os poderosos e lembravam ao povo que a religião sem justiça era vazia. Oséias, vivendo na mesma época, transformou sua própria vida em mensagem. Seu casamento turbulento se tornou um símbolo da relação instável entre Deus e Israel. Sua dor pessoal se misturava ao lamento divino por um povo que insistia em se afastar de seu Criador. Suas palavras eram profundas, cortantes, cheias de amor e advertência. E então veio Isaías, um dos nomes mais grandiosos da profecia bíblica. Ele viveu em um período crítico, testemunhando ameaças estrangeiras, crises internas e o colapso moral de seu povo. Em meio ao caos, Isaías teve visões extraordinárias da glória de Deus. Viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Viu serafins proclamando santidade. Viu promessas sobre o Messias que viria trazer luz a um mundo mergulhado na escuridão. Isaías falou não apenas ao seu tempo, mas a todos os tempos. Quando a Assíria declinou, a Babilônia se ergueu, e foi nesse ambiente turbulento que Jeremias viveu. Conhecido como profeta chorão, não por fraqueza, mas pela profundidade de sua compaixão, Jeremias pregava uma mensagem popular. Enquanto os líderes diziam que tudo estava bem, ele alertava que a cidade seria destruída se não houvesse arrependimento. Foi ridicularizado, perseguido, jogado em um poço e tratado como inimigo. No fim, Jerusalém caiu, e Jeremias viu sua mensagem se cumprir diante dos próprios olhos. Levados para o exílio, muitos hebreus perderam a esperança. Mas Deus levantou outra voz. Ezequiel. À beira dos rios da Babilônia, Ezequiel teve visões impressionantes.
criaturas celestiais que desafiavam qualquer descrição, e um vale de ossos secos que voltavam à vida, simbolizando a restauração futura do povo. Suas mensagens eram simbólicas, poderosas e repletas de esperança. Daniel, levado ainda jovem para a corte babilônica, serviu sob vários reis e viu impérios se levantarem e caírem. Ele interpretou sonhos e visões que revelavam não apenas acontecimentos imediatos, mas o curso de toda a história. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma surgiam em suas revelações. Suas palavras são estudadas até hoje por seu caráter profético e precisão impressionante. Quando o Império Persa permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém, a tarefa de reconstrução era enorme. Ageu e Zacarias incentivaram o povo a não desistir, lembrando-os de que Deus ainda estava com eles. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, concluiu essa fase chamando o povo à fidelidade e anunciando que o mensageiro viria. E então, ou-se 400 anos sem uma única nova profecia registrada. Mas o silêncio não significava ausência. Era o prelúdio de algo maior. Quando a voz finalmente voltou a ecoar, veio do deserto. João Batista surgiu com autoridade, chamando o povo ao arrependimento e preparando o caminho para aquele que mudaria o mundo. Ele não buscava títulos nem poder. Sua missão era apontar para alguém maior. E então surge Jesus, chamado de profeta por muitos, mas reconhecido por outros como o Filho de Deus. Jesus falou como nunca antes alguém havia falado. Suas palavras restauraram os quebrados, desafiaram os religiosos, confrontaram autoridades e ofereceram vida onde havia apenas desespero. Seu impacto foi tão profundo que ultrapassou fronteiras, culturas e séculos. Após ele, novas vozes surgiram na igreja primitiva. Pedro, sempre firme e apaixonado. Paulo, viajando por cidades dominadas pelo Império Romano, levando a mensagem ao mundo gentil. Ana, profetiza no templo. As filhas de Filipe, que também profetizavam. Essas vozes deram continuidade ao que começou com Abraão e encontrou seu auge em Jesus. E assim, de Abraão a Paulo, do Moses a Daniel, de Isaías a João Batista, cada profeta foi uma luz acesa em meio às trevas. Uma voz que não podia ser silenciada. Um lembrete de que Deus nunca ficou em silêncio. E agora, entre todas essas vozes, qual delas ainda fala com você? Qual profeta mais toca o seu coração? E por quê? Compartilhe sua resposta nos comentários e continue caminhando conosco pelos mistérios da Escritura. A palavra se cumpre. Sempre.